Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Espírito Santo de Deus, Pai, nos protege de todo mal, da mentira, e que possamos ajudar todos, em nome de Jesus. Amém. Confie em Deus, único digno de adoração, e aquele que vai estar com você em todas as batalhas, lutando pelos pequenos. Deus abençoe a todos. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 28. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Veja que não havia possibilidade. E Deus só trabalha no impossível. O que é possível ele não entra não. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, na fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, não somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o seu arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida.
Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo caminho, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pareceram, e enviemo-los e vejamos. Tornaram, pois, 2 cavalos e de carros, e o rei enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como um homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, haveria isso suceder. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou à porta e morreu. Capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Deus, ele dá toda saída em qualquer ocasião. Confie em Deus, ora todo dia, obedeça as palavras, as leis e os mandamentos de Deus e será abençoado. Recebam todos o pão da vida. Deus é a saída, única saída.